E aí pessoal, aqui é Joyce Eduardo Cheval, mais uma vez convosco para darmos continuidade à resolução deste exame, onde vamos resolver também 5 questões. Fique ligado, não sai daí, acompanhe essa resolução. Não se esqueça de subscrever no canal, deixar o seu comentário e o seu like. Então vamos à nossa resolução, não é? Bom, sejam bem-vindos à sétima parte da resolução do exame 2020 de Matemática da UEM e vamos dar aqui continuidade com o exercício número 33 a 37. O exercício 33 diz o seguinte: a solução da equação logarítmica, então temos essa equação logarítmica aqui, então temos que conhecer a solução. Como é que vamos conhecer a solução? Podemos usar o método de tentativas, mas nós vamos usar um método mais didático resolvendo essa equação. Então, eu verifico que tenho logaritmo aqui, e o x verifica simplesmente nesses logaritmos. Se isso acontece, então eu posso proceder com o seguinte passo. Eu posso fazer, seja o logaritmo de x na base 3 igual a uma certa incógnita, pode ser ela t. Então, quando isso acontece, onde tem um logaritmo de x na base 3, eu vou substituir por t. Então, neste caso, ficaria com t mais 1 sobre t menos 3 seria igual a quê? A 5. Então, o que eu fiz apenas aqui substituir com t e aqui no t. Então, vou ter essa expressão aqui. E essa é uma equação, então posso fazer aqui o m menos c. Significa que aqui é multiplicar por t menos 3, e aqui é multiplicar por 1, e o segundo membro também é multiplicar por t menos 3. Então, fazendo o m menos c, ficaria então com t a multiplicar o t menos 3, não é? Mais 1, a multiplicar por 1, que vai dar 1, sobre t menos 3. E para o segundo membro ficaria com 5 vezes o t menos 3 sobre t menos 3. Então, eu verifico que o t menos 3 pode ser feito com t menos 3. Então, eu fico simplesmente com o numerador. E aqui aplico a propriedade distributiva e a propriedade distributiva. Então, ficaríamos então com t ao quadrado menos 3t mais 1. Seria igual, neste caso, o segundo membro também aplicando a propriedade distributiva, fico com 5t menos 15. Então, tendo isto, passo todos os termos que estão no segundo membro para o primeiro membro. Ficaria então com t ao quadrado menos 3t. Então, lá tínhamos o 5t, fica menos 5t aqui no primeiro membro. Abaixamos o 1 do primeiro membro e passamos o 15 para o segundo membro, fica mais 15, porque era menos 15. Isso será igual a 0. Então, efetuando as operações aqui, ficarei então com o quê? Com t ao quadrado menos 8t, que é a soma de menos 3 mais 5, menos 5t, mais 16. Isso será igual a 0. Então, vejo que tem aqui uma equação quadrática, onde a soma será igual a menos b sobre a. Então, neste caso, ficaria com menos 8, que é o valor de b, sobre o valor de a, que é 1. Então, neste caso, ficaria com 8 positivo. E o produto, para este caso, seria o quê? C sobre a. Neste caso, que seria 16, que é o valor do c, sobre 1. Neste caso, ficaria com 16. Então, eu quero o T1 e o T2, cujo a soma vai dar 8 e o produto vai dar 16. Então, podemos verificar que é o 4 e 4. Ou seja, T1 é igual a T2, que é igual ao quê? A 4. É uma solução dupla. Então, quando isso acontece, se eu tenho uma solução dupla, esse é o valor do t. Mas eu afirmei logo no início que o logaritmo de x na base 3 seria igual a quê? A t. Mas quando nós já temos o valor de t, então ficaremos com logaritmo de x na base 3 será igual, neste caso, a 4. Então, ficarei aqui com x será igual ao quê? A 3 sobre 4, aplicando a propriedade que nós temos aqui nessa tabela. E 3 sobre 4 é equivalente a 81. Então, neste caso, a minha solução seria 81, que seria a alternativa D. Bom, o exercício número 34 diz o seguinte: o conjunto de soluções da inequação logaritmo. Então, temos aqui essa inequação logarítmica. Então, temos que achar a solução. Mas antes de achar a solução, antes de resolver uma inequação logarítmica, é muito importante encontrar o domínio da existência. Domínio da existência para as soluções que nós vamos ter aqui. Neste caso, como é que vamos achar? Temos que saber que uma função logaritmo, o logaritmando tem que ser maior que zero. Neste caso, temos dois logaritmos. O primeiro logaritmo, o seu logaritmando é menos x. Então, menos x tem que ser maior que 0. E para o segundo caso, o seu logaritmo é menos 1, menos x, o seu logaritmo é menos 1, menos x, também tem que ser maior que 0. Então, neste caso, é só resolver essas equações para conhecer o domínio de existência. Nesse caso, ficaria com x menor que 0 sobre menos 1, não é? E aqui ficaríamos com menos x maior que 1 positivo. Então, neste caso, ficaríamos com x menor que
0. E para este caso, como o menos 1, temos o menos 1 negativo a multiplicar o x, passa por segundo membro, muda de sinal e vai dividir, não é? Menos 1. Então, neste caso, mantemos aqui x menor que 0 e para este caso, x seria menor que menos 1. Então, neste caso, temos que achar a solução daquelas duas condições, onde tem 0, tem o ponto menos 1. Então, o que eu verifico? Eu verifico que ponto 0, o x tem que ser menor que 0. Então, são valores que estão à esquerda, com o intervalo aqui aberto. Isso tende para menos infinito. E para o segundo caso, eu verifico que também o x tem que ser menor que menos 1, que são esses pontos que também tendem a menos infinito. Então, nós vemos que a interseção desses dois valores, não é? A interseção desses dois valores encontra-se aqui nesse trecho aqui. Esse trecho aqui que sai de, então, que sai de menos infinito até menos 1. Então, este aqui é o domínio de existência para as soluções que nós vamos obter aqui. Agora, vamos resolver esta inequação logarítmica. Como é que vamos proceder com a resolução desta inequação? Primeiro, aqui podemos aplicar essa segunda propriedade, porque nós temos aqui as mesmas bases. Então, neste caso, se nós temos as mesmas bases, nós vamos multiplicar os seus logaritmandos, ou seja, menos x vai multiplicar com menos 1, menos x. E vamos abaixar aqui a nossa base, que era 0,5. Isso será menor ou igual. Então, eu quero transformar este segundo membro em um logaritmo que também tem a base 0,25. Então, eu posso transformar, tem a base 0,5. Então, eu posso transformar com 0,5. E para que dê a 1, posso colocar aqui 0,5, usando a primeira propriedade. Quando a base é igual, quando o logaritmante é igual, a base vai dar 1. Mas como é negativo, então posso multiplicar isso aqui por menos 1. Então, essa expressão que está aqui equivale a menos 1. Uma vez feito isso, procedendo com a resolução, nós podemos verificar que aqui teremos o seguinte: um logaritmo 0,5 é equivalente a 1 sobre 2, podemos proceder desta forma, menos x vezes menos 1 menos x. Isso aqui é menor que o quê? Esse menos que está a multiplicar o logaritmo pode passar como expoente do logaritmante. É uma das propriedades também dos logaritmos. 0,5 elevado ao quê? A menos 1. Aqui transformamos aqui 1 sobre 2. Como a base desses dois logaritmos, dessas inequações, desses dois logaritmos, está entre 0 e 1, então, para que este seja menor, significa que o seu logaritmando tem que ser maior. Ou seja, menos x, que é o produto dos dois, vezes menos 1 menos x, tem que ser maior que o quê? Que 0,5 elevado a menos 1. Então, neste caso, vemos, ao aplicar a propriedade distributiva aqui, vemos que ficamos com x mais x ao quadrado tem que ser maior que 0,5 ou mesmo que 1 sobre 2. X está elevado a menos 1. Então, isto é o mesmo que dizer x ao quadrado mais x é maior que 2, ou seja, menos 1, 1 sobre 2 elevado a menos 1, podemos inverter essa fração, o expoente fica positivo. Então, passando 2 para o primeiro membro, ficaríamos então com x ao quadrado mais x menos 2 seria maior que 0. Esta é uma inequação quadrática. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar o melhor método para resolver, ou o método mais rápido, é usando o método gráfico. Então, para tal, nós temos que achar as raízes da equação quadrática associada, ou seja, menos 2 é igual a 0, x ao quadrado mais x menos 2 é igual a 0. Então, nós podemos ver que a soma para este caso seria, neste caso, menos b sobre a. Ou seja, seria menos 1 sobre 1, que seria menos 1. E o produto para este caso seria c sobre a, ou seja, menos 2 sobre 1, que seria menos 2. Então, nós vemos que o x1 e o x2, para que a soma de a menos 1 e o produto de a menos 2 são, respectivamente, menos 2 e 1. Ou seja, se nós multiplicarmos vai dar menos 2, se nós somarmos vai dar menos 1. Uma vez encontradas as soluções, então vamos resolver essa inequação. O nosso objetivo aqui é resolver essa inequação quadrática. Então, vemos aqui que tem as soluções aqui menos 2 e a outra solução é 1. Como A é positivo, então eu tenho uma concavidade virada para cima. Então, teríamos uma coisa dessa espécie. Então, nós queremos a parte maior que 0. A parte maior que 0 é a parte que se encontra por cima do eixo x. Neste caso, a parte que se encontra por cima do eixo x é esta parte aqui. Esta parte aqui. Então, a solução desta inequação seria x pertencente ao quê? Intervalo aberto de menos infinito
até o ponto 2, aberto, união com intervalo aberto de 1 até mais infinito. Só que essa não é a solução final. Nós temos agora que achar a interseção da solução da nossa inequação logarítmica. A solução da nossa inequação logarítmica é esta e tem que ser intersetada com o domínio de existência. Então, neste caso, para encontrar a solução final, chamar de SF, solução final, nós vamos ter que intersetar o domínio de existência. Nesse caso, vamos aqui apontar o ponto 0, depois o ponto menos 1, vamos precisar do ponto menos 2, para este caso vamos precisar do ponto 1, não é? Então, qual é o domínio de existência? O domínio de existência, para o nosso caso, é de menos 1, ou seja, de menos infinito a menos 1, ou seja, são valores que estão à esquerda. De menos 1, com intervalo aberto. Isso aqui tende para menos infinito. Então, este é o nosso domínio de existência, ou seja, o domínio achado aqui. Agora, a solução da nossa equação é esta aqui. Então, vamos representar na mesma reta. Então, neste caso, que são valores que saem de menos infinito a menos 2. Então, são esses valores aqui, com intervalo aberto aqui. E valores que saem de 1 a mais infinito. São esses valores aqui. Para lá. Então, nós podemos verificar que a interseção existe aqui neste trecho, ou seja, neste trecho aqui, nesse trecho de menos 2. Então, a interseção, nós podemos ver que ela existe no trecho de menos infinito até menos 2, a interseção desses conjuntos, que é a nossa solução final para a nossa equação logarítmica. E essa a nossa equação logarítmica. E essa solução é equivalente à linha B. Bom, dando continuidade com o exercício número 35, temos o seguinte. A figura ao lado mostra um triângulo ABC com segmento AB prolongado até o ponto D. O ângulo externo CBD medindo 145 graus e o ângulo C medindo 75 graus. A medida do ângulo CAB é... Então, o ângulo CAB significa que é este ângulo. Então, nós vamos designar este ângulo aqui de beta. Podemos chamar esse ângulo de beta. Então, vamos supor que... Vamos dizer, seja CAB igual ao quê? A beta. Então, para resolver este problema, nós temos que ter alguns conhecimentos preliminares. Por exemplo, temos que saber que o ângulo raso mede 180 graus. Temos que saber também que se nós temos um triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos, desses três ângulos internos de um triângulo, vai ser igual ao quê? A 180. Então, para aplicar o primeiro conhecimento, nós vemos que nós podemos obter o valor deste ângulo. Como é que nós podemos obter? Vamos chamar esse ângulo de alfa. Nós vemos que a soma deste ângulo com este ângulo vai formar um ângulo raso, ou seja, um ângulo que mede 180 graus. Então, se isso acontece, então nós podemos afirmar que se eu somo alfa mais 145 graus, não é? Ou seja, alfa é este ângulo aqui e o 145 graus, eu vou ter aqui um total de 180 graus. Então, qual é o alfa? Que ao somar com 145 vai ser 180 graus. Então, eu posso afirmar que o alfa vai ser igual ao quê? A 180 graus, passando o 145 para o segundo membro, fica menos 145 graus. Então, neste caso, eu posso obter a medida do alfa. Neste caso, seria 35 graus. Agora, uma vez conhecida a medida do ângulo alfa, eu posso afirmar também que como o beta e o alfa e o 75 são ângulos internos desse triângulo ABC. Então, se isso acontece, se eu somo o beta mais alfa mais os 75 graus, eu vou ter um total de 180 graus. Estamos a aplicar essa segunda propriedade, não é? Então, mas como nós conhecemos o valor do beta, então ficaremos aqui com mais 35 graus mais 75 graus seria igual a 180 graus. Uma vez que nós já conhecemos o valor de alfa, que é o valor de alfa, que é 35 graus. Então, ao fazer aqui os cálculos para encontrar beta, ficaremos com mais 110 graus, que é a soma de 35 graus mais 75 graus, igual a 180. Então, neste caso, ficaríamos com beta, seria igual a quê? A 180 graus menos 110 graus. Então, o ângulo beta, neste caso, seria 70 graus. Mas, nós afirmamos lá no início que o ângulo CAB será igual ao ângulo beta. Significa que CAB,
o ângulo CAB terá a medida de 70 graus, que é este ângulo aqui que estamos a procurar, o ângulo beta. Então, neste caso, ficaríamos com a alternativa B. Continuando com o exercício número 36, temos o seguinte: qual é o raio do círculo cuja área mede metade da área do círculo limitado pela circunferência dada pela equação? Então, aqui temos a equação da circunferência. Então, primeiro que nós temos que entender, dizem que existem lá dois círculos. O círculo vamos chamar de A1 e o círculo A2. São dois círculos que existem lá. Então, dizem que a área de um dos círculos, então vamos considerar a área do círculo 1, é o que? É a metade da área do círculo 2. E a área do círculo 2 é limitada pela equação da circunferência. Essa é a equação da circunferência. Então, para podermos resolver esse exercício, nós temos que perceber essa equação. Qual é a estrutura dessa equação da circunferência? A equação da circunferência é desta forma. Essa é a forma geral de uma equação da circunferência. Onde temos lá x menos x1 ao quadrado, mais y menos y1 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Onde esse x1 e y1 são as coordenadas do centro no plano cartesiano. E o R, com o expoente 2, o R nesse caso é o raio da circunferência limitada pela essa equação. Então, se isso acontece, uma vez que eu já conheço essa expressão pode ser escrita da seguinte forma: x menos 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado seria igual, então nós vamos escrever o 4 na forma de uma potência com expoente 2, então ficaria 2 ao quadrado. Então, tendo 2 ao quadrado, o que eu consigo ver aqui? Consigo ver que o meu raio, neste caso, observando para essa estrutura, o meu raio, neste caso, seria 2, ou seja, o raio 2 seria, neste caso, 2. Então, se eu tenho o raio 2, significa que eu posso encontrar a área 2, a área do círculo limitada por essa circunferência, que é o círculo A2. Então, usando a forma da área, eu sei que será igual ao quê? A π raio ao quadrado, mas esse raio é raio 2, é o raio referente ao círculo limitado por esta circunferência. Então, calculando o valor numérico dessa área, ficaria então com π vezes 2 ao quadrado. Isso seria igual ao quê? A 4π unidades ao quadrado. Mas eu estou à procura, na verdade, do raio do círculo menor. Este círculo menor foi afirmado que ela mede a metade do círculo maior, do círculo maior. Então, se isso acontece, a área 1 seria igual ao quê? A área 2. Mas a área 2 eu já sei que é 4π. Então, neste caso, ficaria com 4π dividido por 2. Então, neste caso, seria 2π, ou seja, unidades ao quadrado. Ou seja, eu já conheço o valor da área 1. A área 1 tem o valor 2π unidades ao quadrado. Uma vez que eu conheço a medida da área 1, eu também conheço a fórmula para calcular a área 1, que é π raio 1 ao quadrado. Eu estou à procura desse raio aqui, mas uma vez que eu já conheço a área 1, que é 2π, então vou apenas fazer uma substituição, ou seja, 2π será igual a π raio 1 ao quadrado. O que aconteceu? Eu apenas, no lugar da área, eu só coloquei o valor da área, que era 2π. Coloquei aqui, então fico aqui e abaixei aqui o que estava no segundo membro. Então, o que eu posso fazer aqui? O π pode passar, vir, dividir. Então, vou ficar apenas com o raio 1 ao quadrado. Então, neste caso, posso cortar o π com π. Fico, então, com 2 é igual a raio 1 ao quadrado. Ou seja, raio 1 ao quadrado será igual a 2. Passando isso ao quadrado para o segundo membro, fica uma raiz quadrada. Ou seja, raio 1 será igual a raiz de 2. A raiz de 2 unidades. Então, que seria, então, a alternativa C. Continuando com o exercício número 37, nós temos o seguinte: determina o valor do parâmetro h para o qual as retas no plano dadas pelas equações x mais h y menos 5h igual a 0 e 4x menos 3y menos 9 igual a 0 sejam paralelas. Então, o que nós temos que saber? Se nós temos duas funções, ou seja, duas retas no plano, y1 e y2, com essas formas canônicas, para que elas sejam paralelas, os coeficientes angulares devem ser iguais. Ou seja, o A1 daqui tem que ser igual ao A2 daqui.
devem ser iguais, é o que a condição nos diz. Então, para tal, o que nós vamos fazer? Nós aqui temos as equações da reta, não nesta forma. Nós sabemos que as equações da reta também podem ser representadas na forma y igual a ax mais b. Essa é a forma canônica de uma função do primeiro grau, ou seja, de uma reta. Então, nós vamos tentar representar essas duas equações nesta forma. Como é que nós vamos proceder? Vamos passar aqui as equações dadas. 4x menos 3y menos 9 é uma das equações dadas. E a outra equação dada é x mais hy menos 5h igual a zero. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos isolar o y, neste caso, vamos isolar o y aqui e isolar o y aqui. Então, vamos passar tudo para o segundo membro. Fazendo isso passo a passo, ficamos aqui com menos 3y, será igual, passando o 9 e passando o 4x para lá, ficamos com menos 4x, fica negativo, e o 9 fica positivo. Então, neste caso, o menos 3 está a multiplicar, então passa, vai dividir. Então, ficarei com menos 4 sobre 3x mais 9 sobre menos 3. Então, neste caso aqui, eu ficaria com y igual, aqui, desculpa, tem que ser o menos. Então, eu ficaria com 4 sobre 3x mais, e, desculpe aqui, não tem que ser mais, porque é a divisão do número positivo com o negativo. Então, eu vou ficar aqui com menos 3. Então, esta é a expressão, essa expressão já está nesta forma aqui, é equivalente a essa reta. E para este caso, vamos fazer a mesma coisa. Hy será igual ao quê? Será igual a menos x mais 5h. Então, neste caso, ficaria com, o h está a multiplicar, vai dividir, ficaria com y será igual ao quê? A menos 1 sobre h, foi dividir, x, mais 5h sobre h. Então, neste caso, posso cortar esse h com este. Então, fica aqui com y igual a menos 1 sobre h, x, mais 5. Então, o que eu posso observar? Eu posso observar que as duas equações das retas já estão representadas na forma ax mais b. Então, se estão representadas nessas formas, eu posso já aplicar essa minha condição para que sejam paralelas. O coeficiente angular daqui tem que ser igual ao coeficiente angular daqui. Então, o que acontece? O meu coeficiente angular para esta primeira equação é 4 sobre 3. Então, para a segunda equação, ou para a segunda função, o meu coeficiente angular é o valor que acompanha o x aqui, é o menos 1 sobre h. Menos 1 sobre h. Então, eu posso verificar que aqui posso aplicar o produto posso aplicar o produto dos meios extremos, ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ficaria com 4h seria igual ao quê? A menos 3, ou seja, 4 multiplica com h e 3 multiplica com menos 1. Então, ficaria então com h seria igual ao quê? A menos 3 sobre 4, ou seja, o 4 estava a multiplicar, foi dividir. Então, o meu h é menos 3 sobre 4, que é a alternativa A. Por favor, não se esqueçam aí de partilhar isso, comentar, deixar o seu like e, coisa mais importante, subscrever-se no canal, pois isso é muito importante, a sua subscrição conta. Muito obrigado.